um relatório da irmã Ana Corso, que muito me alegrou. Ela manda um relatório preliminar do atendimento, dos atendimentos feitos lá no sertão. Ela pede para dizer à igreja que está tudo bem, pede que os irmãos estejam orando por ela, pelo Joás, para que Deus esteja renovando as forças, Deus esteja renovando o caminhar. Mas ela diz aqui, procedimentos executados, exame clínico, 112 exames clínicos, 253 aplicações de flúor, 57 trabalhos direcionados de instrução de higiene oral, 3 canais foram realizados nesses dias, remoção de cáries, 65 cáries removidas, 65 restaurações de dentes, 6 raspagens, 40 profilaxias, 10 extrações. Total de procedimentos realizados, 612 procedimentos. Procedimentos realizados em cadeira odontológica, 187 procedimentos. Não, tira por favor. Nós não vamos passar as fotos hoje não. As fotos nós vamos passar depois, que eu quero organizar isso com a irmã Ana Corso, por favor. Total de pessoas beneficiadas, 410 pessoas. E ela então pede para dizer que já ultrapassamos a meta de 300 atendimentos, 300 pessoas. Era a meta inicial do projeto, já ultrapassamos a meta das 300 pessoas, né? Glória a Deus por isso. E ela ainda tem a semana toda de trabalho. Então nós vamos passar muito da meta, graças a Deus. É motivo de nós louvarmos ao Senhor e estarmos orando. Ela até mandou um comentário dizendo assim, é interessante que eu ando na rua, todo mundo fala comigo, todo mundo me conhece. Ela não está conseguindo nem andar na rua lá da comunidade, né? E a gente louva a Deus realmente, a gente fica muito feliz. Eu vou chamar a irmã Selma, que é alguém que trabalhou muito, aí no antes da ida, com o bazar, ajudando a levantar os recursos para esse projeto. Eu vou pedir que ela nos conduza em oração nesse momento, pela irmã Ana Corso, pelo Joás, que Deus esteja renovando as forças, Deus esteja abençoando eles ali ainda nessa semana inteira de trabalho que terão pela frente. Amém. Isso é muito bom. E eu gostaria primeiramente de fazer oração, de agradecer aos irmãos pela generosidade das doações, né? Que ninguém é obrigado a ofertar. Mas quando oferta, e oferta de coração, Deus abençoe e honra, assim, tremendamente. Amém. Amém. Amém, Senhor, glorioso, amado Pai. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo que tu tens feito, aquilo que tu tens realizado, Senhor, e eu te peço que esse número, Senhor, seja apenas o início de um trabalho grande. Amém. Porque se a pessoa conhecer um pouquinho só a realidade do sertão, aqui mesmo das nossas cercanias, basta ver um documentário, Senhor, e tu estás lá, tu sabes, a necessidade desse povo. Então envia sim, envia gente de boa vontade, envia, Senhor, envia os teus anjos, Senhor, amém, que somos Deus. nós. Amém. E abençoa, Senhor, em nome de Jesus, amém. Dá-nos agora um culto também abençoado. Fala pela boca do pastor Lívio, Senhor, o anjo da tua igreja, e abençoa-nos grandemente. Alimenta-nos, Senhor, para que saiamos daqui fortalecidos e façamos discípulos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigado, irmã Selma. Deus é bom, irmãos. E eu quero lembrar a igreja que esteja em oração. Ano que vem, temos o projeto Viva Sertão, e eu espero que você participe, espero que você esteja indo àquela viagem, você se organize desde já. Será no final de semana de 18 de julho até 28 de julho de 2015. Então organize, por favor, a sua agenda, organize o seu calendário, organize suas férias, né? Nós queremos levar um grande grupo, abençoar muito ali a região do sertão nordestino, tanto da Paraíba quanto em Aurora. Nós estamos muito felizes por isso. Queridos, semana que vem nós teremos um momento especial, com a presença aqui conosco do Stênio Márcios e do Diego Venâncio. Eles estarão aqui louvando a Deus conosco,
no sábado à noite, os músicos da igreja, pessoal músico, os músicos em geral e quem ama a música, no sábado às 18 horas, nós teremos uma palestra com o Diego Venâncio e com o Stênio Márcio. Eles vão falar sobre arranjo musical, sobre a música na Bíblia. É um material muito joia, vale a pena o investimento nesse tempo. À noite, 7h30 da noite, teremos um culto precioso com eles participando. No domingo de manhã, eles estarão participando também no culto. No domingo à noite, eles estarão conosco. Tanto no sábado à noite como no domingo à noite, nós estaremos dando ênfase evangelística aos cultos. E no domingo de manhã será mais focado para a nossa igreja. Eu pedi, conseguimos preparar? Deu tempo? Ok. Eu queria passar um pequeno clipe que mostra o Stênio e o Diego falando um pouquinho, cantando um pouquinho, para que você possa conhecer. Talvez você não conheça, talvez você nunca tenha ouvido nada sobre eles. Então, é uma forma de você conhecer um pouco e você já ir preparando o seu coração para a próxima semana. Nossa vida é tecida com linhas claras, mas também com linhas escuras. E aí quando Deus põe uma cor escura, densa lá para tecer o tapete da nossa vida, dói, é ruim, sem dúvida. O fato é que a gente tem que acreditar que o tapeceiro sabe o que está fazendo, sabe o fim desde o começo. E ele nos ama. Então essa tapeçaria é necessária. Mas no final, quando a gente estiver prontos na sua presença, belas obras de artes e tapetes, Ele vai dizer, muito bem, você se tornou exatamente aquilo que eu sonhei para você. A única coisa que eu teria a dizer sobre mim é isso. Eu sou um pecador salvo pela graça de Deus. É só isso e é suficiente. Vai fazendo seu trabalho incansável, paciente no seu tapeceiro. Não se engana, sabe o fim desde o começo. Trança voltas, mil desvios, sem perder o fio. Minha vida é obra de tapeçaria, tecida de cores alegres e vivas, que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes. Se você olha do avesso, nem imagina o desfecho. No fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera pro meu bem. Quando se vê pelo lado certo, muda-se logo
logo a expressão do rosto, obra de arte, pra honra e glória do tapeceiro. Minha vida é obra de tapeçaria, tecida de cores alegres e vivas, que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes. Se você olha do avesso, nem imagina o desfecho. No fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera pro meu bem. Quando se vê pelo lado certo, muda-se logo a expressão do rosto, obra de arte, pra honra e glória do tapeceiro. Quando se vê pelo lado certo, todas as cores da minha vida dignificam a Jesus Cristo, o tapeceiro. Deus está tecendo a sua vida, querido. Deus está tecendo a nossa história. Ele não terminou o trabalho ainda. Ele tem muito para fazer. E às vezes quando a gente olha, não entende muito bem o que Ele está fazendo, mas Ele está trabalhando. Nós precisamos confiar nisso. Ele está trabalhando. E esse é o Estênio Março. Ele vai estar conosco aqui sexta-feira e sábado. Então venha, traga seu amigo, seu familiar, seu parente. Tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida. Sábado e domingo. Eu falei o quê? Desculpa, gente. Sábado e domingo. Ele vai estar sábado e domingo conosco. E tenho certeza que vai ser bênção para nós. Uma programação diferente. Uma programação com boa música brasileira. Uma música inspirativa com uma letra muito preciosa. São músicas que eu gosto muito em particular. Acho que Deus vai nos abençoar e falar muito ao nosso coração. Querido, eu quero também, antes de a gente dar continuidade, eu quero destacar que o nosso boletim hoje ele está com bastante avisos. Esteja bastante atento, esteja lendo. Tem avisos para os jovens sobre acampamento, tem avisos sobre os batismos. Amanhã à noite temos a reunião com os candidatos a batismos. Estamos com 30 irmãos para o batismo. Amanhã à noite queremos ter esse encontro com esses irmãos. Se você tiver mais alguém que deseja se batizar e ainda não se posicionou claramente, manda vir amanhã para conversar com a gente, para a gente estar orientando, para a gente estar instruindo. Tem outros avisos. Um aviso também muito importante é sobre a oficina de redação que teremos começando na quarta-feira. Deus nos abençoou na nossa área de reforço escolar. Estamos com um professor do CEDERJ, ligado ao ERJ, que é professor de redação para concursos. Ele estará começando uma oficina de redação às quartas-feiras aqui na igreja. Você que está pensando em fazer concurso, não é só para criança, é para adulto, concurso que você vai fazer. Ele vai estar dando essa oficina durante as quartas-feiras, preparando você para a prova de redação. Então aproveite isso, veja aí no boletim, tem as orientações, fale com a irmã Miriam, esclareça as dúvidas, tenho certeza que vai ser bênção para você. Além disso, temos outros cursos, outras atividades. Esteja atento no boletim, esteja lendo, para que você consiga aproveitar ao máximo e saber o que estará acontecendo. Quero destacar o batismo, dia 13 de setembro. Dia 13 de setembro será um dia de lazer da igreja. Nós vamos sair com toda a igreja, vamos para o sítio do Colégio Batista, em Guapimirim. Chegaremos lá de manhã cedo, tomaremos um café da manhã, celebraremos os batismos. Vai ser uma festa muito linda. Todas as pessoas que vão ser batizadas vão celebrar o batismo ali.
Depois do batismo, teremos o dia inteiro de lazer, de comunhão, de confraternização, né? Campo de futebol, para a turma da barriga aí correr um pouquinho, a piscina, enfim, o dia inteiro ali de comunhão e de confraternização. O custo do sítio com toda a alimentação está em R$30 por pessoa. Você pode pagar uma parte agora em agosto e a outra parte no início de setembro. Então você precisa procurar a secretaria da igreja, a irmã Carla, e fazer a sua inscrição. Se você precisar do ônibus, nós vamos reservar um ônibus para ajudar no transporte. Eu creio que a maioria vai optar pelo transporte próprio, pelo carro, mas se você precisar do ônibus, tem um custo de R$20 do ônibus por pessoa, né? Então você também deve falar isso na secretaria quando você fizer a sua inscrição. E aí nós vamos ter esse dia de lazer, esse dia de comunhão, nós vamos celebrar ao Senhor. Os irmãos que vão se batizar, terão valores diferenciados, né? A gente está conversando já com a comissão de finanças da igreja e há uma grande probabilidade desses não vão nem precisar pagar nada. Nós queremos abençoar as suas vidas. Mas nós que iremos como igreja, estaremos ali o dia de comunhão, um dia de festa, estaremos tendo esse custo que envolve aí toda a alimentação, café da manhã, almoço, o dia de lazer e também estarmos ali celebrando a Deus com os nossos irmãos. Prepare-se, coloque na sua agenda, dia 13 de setembro. Creio que vai ser uma festa muito especial, muito linda, estarmos todos juntos ali em Guapimirim, tendo esse dia de lazer e celebrando os nossos batismos desse ano. Que Deus esteja abençoando, que esteja dirigindo a sua vida. Se organiza direitinho, se planeje para estarmos todos juntos ali adorando ao nosso Deus. Eu quero chamar aqui à frente o João, a Cristiana, quero chamar o Dr. Juarez, para nós estarmos orando pelas suas vidas. Pode vir, por favor. Nós temos, irmãos, como igreja, abraçado a campanha Fazendo Justiça, e graças a Deus tem avançado, a igreja já contribuiu bastante. Para você que nos visita, querido, a campanha Fazendo Justiça é uma campanha que a igreja abraçou para apoiar o João e a Cristiana, esse casal querido, que há pouco mais de 2 anos perdeu a sua filha querida. Sua filha foi encontrada morta nos Estados Unidos e todas as investigações apontam de que ela tenha sido morta, sido assassinada, e há todo um processo, toda uma investigação em cima disso. E chegamos agora numa etapa de levar esse processo para os Estados Unidos, né? E naturalmente isso é um custo muito alto, muito elevado, muito desafiador. E a nossa igreja, como tem entendido que esse casal é muito precioso e a dor deles é a nossa dor, nós abraçamos essa família e lançamos a campanha Fazendo Justiça, para ajudar na captação dos recursos. Essa campanha prossegue até o dia 30 de agosto. Nós vamos encerrar essa campanha com a grande festa na roça, dia 30 de agosto. Você já está convidado para estar aqui com a gente. As células vão fazer comidas maravilhosas, deliciosas, porque os recursos arrecadados nessa festa, nós queremos abençoar essa família também. E hoje está conosco o Dr. Juarez, que é o advogado da família. Eu vou pedir que ele fale à igreja rapidamente, é nosso irmão em Cristo também, e depois nós vamos estar orando por eles, pela viagem. Aí está bem às portas, dependendo agora dessa situação aí do consulado americano, que a gente tem acompanhado na mídia, mas assim que liberar, eles estão partindo para esse desafio. Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Só quero deixar 2 versículos do Salmo 4 para o meu irmão João e com certeza para a igreja. O primeiro versículo diz assim: responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor, tu me fazes repousar seguro. Amém? Esse é o nosso Deus maravilhoso, no qual nós devemos depositar toda a nossa confiança na justiça dele. O processo, ele está em andamento, mas ele tem encontrado muitas dificuldades desde o início. Os irmãos não têm noção do que Deus já fez
por nós. No início, quando tudo começou, quando eu vi no noticiário no jornal, lá em Mesquita, onde eu moro, na minha rua, onde tem uma banca, e eu vi a foto do João e da Cris, eu me comovi, fiquei muito triste com aquela situação, e mal sabia que o João era amigo pessoal do irmão Davi da minha igreja. O irmão Davi comentou comigo o que tinha acontecido na mesma semana, e eu falei assim: é necessário fazer uma perícia urgente. E ficou por isso. E depois, quando o João se apresentou a essa igreja aqui, o pastor Lívio comentou com o Marcelo Queiroz. E comentou comigo dentro de um táxi a respeito desse processo. E começou a surgir as coincidências. E começou o Marcelo, que conhece o Juarez, que conhece o João, que conhece o Davi. E Davi perguntou ao João se o João não queria me consultar. Nós marcamos aquela entrevista com o João lá no meu escritório. Estava eu, Davi, João e Alex, que é da Igreja Nova Vida. E nós oramos naquele dia para pedir a Deus uma orientação para saber o que fazer. É muito complexo porque a justiça brasileira, do seu ponto de vista criminal, não pode investigar um americano nos Estados Unidos, ou um fato que aconteceu nos Estados Unidos. E o caminho que eu tive, a orientação que Deus me deu foi: vai pela área civil e pede uma cautelar inominada para fazer a perícia. Fiz a inicial, o juiz não aceitou aquela inicial. E aí naquele dia eu falei assim: João, vai lá no cartório. Eu acho que a comoção é que vai resolver nesse momento. E por coincidência, se é que ela existe quando Deus age, o Boechat fez um comentário, e quando João chegou lá, a secretária do juiz tinha ouvido e pediu para eu fazer uma nova petição. Mas aquele juiz que estava um pouco resistente saiu, entrou uma juíza, que logo assim que eu cheguei no cartório estava escrito assim: qualquer problema com o cartório, fale com a magistrada. Eu fui direto nela, eu e o doutor Alex, e despachamos. 3 dias depois saiu a perícia. E a juíza saiu do cartório. Alguém pode entender como Deus age? Inexplicável, né? E assim foi. E essa perícia nos trouxe elementos que vai reforçar a reabertura, no meu entendimento, desse procedimento lá nos Estados Unidos. E eu tenho muita fé nisso, porque Deus é o Deus do impossível. Amém. Amém? Obrigado, doutor Juarez, por ter vindo, atendendo o nosso convite, para a gente estar conhecendo, orando. Eu já o conhecia, já estive em outros momentos junto com o João, junto com o doutor Juarez. Nós temos acompanhado essa família, irmãos, e nós queremos levantar um clamor nessa noite. Um clamor para que Deus mova pessoas. Precisamos que Deus mova pessoas no Itamaraty, precisamos que Deus mova pessoas no consulado brasileiro lá nos Estados Unidos, precisamos que Deus mova advogados americanos, precisamos que Deus mova céus e terra, e a palavra de Deus diz que Ele move céus e terra em prol dos seus filhos, e nós cremos nisso. Então eu vou convidar você a ficar de pé para nós estarmos orando. Eu quero convidar nesse momento para nos conduzir nessa oração a irmã Alda, de que ela venha aqui na frente, ela que tem também acompanhado muito de perto esse casal, muito tempo de oração, pedindo a Deus consolo, paz, forças, né? Porque, queridos, o grande desafio que esse casal enfrenta também é que toda essa batalha jurídica, cada etapa do processo é como se a filha tivesse acabado de morrer. Então a batalha emocional é extremamente intensa. Nós precisamos sustentar esse casal em oração. Porque não é só, chega aqui, irmã Alda, por favor, não é só o luto da filha que faleceu há 2 anos e pouco, quase 3 anos. Mas é o luto que se renova a cada situação em que esse processo caminha. E nós precisamos confiar que o Senhor é Deus e o Senhor há de manifestar a sua glória e a sua soberania. Amém, queridos? Vamos levantar um clamor. Vamos, ore ao Senhor nesse momento, creia no poder da oração, clame ao Senhor para que Deus esteja realmente agindo nessa viagem, agindo nesse propósito. Estará indo com eles 3 também, além deles 3, estará indo o pastor Peter, e estará tendo a vez de intérprete para todo o processo
com a língua inglesa, também já está traduzindo os documentos, traduzindo todo o processo. Então, irmãos, é algo bastante amplo, bastante complexo, mas para o nosso Deus nada é impossível. Amém, queridos? Oremos, irmãos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Deus bendito, Deus de poder, na Tua presença estamos, ó Pai, nessa noite, ó Amém, Pai, Senhor. te louvando, te glorificando, ó Pai, te Amém, agradecendo Deus. bênçãos, benefícios, de livramento que o Senhor tem nos dado. Amém, E Senhor. agora, nesse momento, ó Pai, nós queremos te louvar, Senhor, pela vida, Senhor, do João e da Cristiana, ó Pai, que quando eles começaram, Senhor, esse movimento, ó Pai, Ó Deus. o Senhor prometeu que tudo que estava encoberto, o Senhor ia descobrir, Senhor. E nessa hora, nós queremos te agradecer, ó Pai, porque tudo está, Senhor Deus, na Tua presença, ó Pai. Amém, Deus. Tudo que estava encoberto, o Senhor está descobrindo, o Senhor está operando, o Senhor está usando os Teus servos, ó Pai. Amém, Abençoa os Teus Senhor. filhos que vai agir no favor deles, ó Pai. Sim, Deus. Entra com providência, entra com poder e glória. Amém, Manifesta, Senhor, o Teu poder sobre a vida deles. Aplana os caminhos, tira os embaraços, usa as pessoas que precisam ser usadas, ó Pai. O Senhor já está fazendo a mudança, está mudando, ó Pai, aqueles que estão à frente, ó Pai, aqueles que iam servir de impedimento, o Senhor já está tirando. Amém, e Deus. nessa hora, desce unção de vitória, de poder sobre a vida deles, ó Pai. E dá vitória aos seus filhos, ó Pai. Senhor, quando eles chegarem lá, ó Pai, o Teu anjo já entrou com providência, com poder e glória, ó Pai. Amém, Senhor. Derrama a tua unção, Amém, manifesta a Tua glória. Amém, E Senhor. dá vitória aos Teus filhos, ó Em Pai. nome de Que a Jesus. vitória dele é a nossa vitória. Nós entregamos nessa hora e te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória. Amém. Amém. Deus abençoe, queridos. Dá um abraço no irmão que está perto de você aí e diga para ele: meu irmão, isso é igreja. Igreja que chora com os que choram, que se alegra com os que se alegram. Igreja que batalha, igreja que está unida, igreja que adora o Senhor. Vamos exaltar o nome do nosso Deus. Vamos louvar ao nosso Senhor. Vocês ainda estão aí? Amém? Louve, louve, exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Mais uma vez a igreja. Exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Santo, 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 santo.
igreja, louve. Louve e exalte ao Senhor. Louve seu nome. Mais uma vez, só a igreja. Louve e exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Louve, louve, louve e exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Nós viemos aqui, Senhor, nessa noite para te adorar, para te louvar, para engrandecer o teu nome. Você veio aqui essa noite para louvar o Senhor? Amém? Luz do mundo vieste, tua beleza. Para prostrar-me, e para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Luz do mundo, luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te, quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. humilde, humilde vieste, E a terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados, lá na
nunca saberei o preço dos meus pecados lá. Eu nunca saberei o preço. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu vim para adorar. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, Vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te. Vim, para adorar-te, vim para prostrar-me. Vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno tão maravilhoso. para mim. Amém. Senhor, Tu és incomparável, Senhor. Quero te convidar nesse momento, independente da letra da música, você poder expressar o que você sente pelo Senhor. Você tem essa liberdade diante do Senhor. Senhor, Tu és lindo, Tu és incomparável. Declaramos a Tua majestade, Senhor. Declaramos que só o Senhor é digno. Declaramos que só o Senhor é digno de louvor. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em suas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está. Soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor.
os cravos em suas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Digno é o Senhor, sobre o trono está, vou sempre te adorar. Levo Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, ressuscitou, mas ressuscitou. Digno é o Tu és digno, Senhor. Só o Senhor é digno. Só o Senhor é digno da adoração. Ao Senhor seja toda a glória. Ao Senhor seja toda a glória. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Vamos declarar que só a Ele é glória. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Que dele por ele, dele por ele.
a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. Para sempre. Amém. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. Para sempre. Amém. Com profundas riquezas. Quão profundas riquezas, o saber e o conhecer. Quão insondáveis teus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas. Quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A Ele a glória. Glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. A Ele a glória. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. A Ele a glória. A Ele a Aleluia, Senhor. A Ele a glória, para sempre, amém. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Tu, Senhor, seja a honra, seja a glória, seja o louvor, seja a adoração, porque só Tu, Pai, és digno de receber. Só Tu, Senhor, és o Deus soberano. Nós queremos exaltar o Teu nome, glorificar a Tua majestade, Senhor, reconhecendo que o Senhor é Deus. E nos alegramos em prestar adoração a Ti. Nos alegramos em Te adorar, em bendizer o Teu nome. Louvado, exaltado, engrandecido seja o Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Você pode sentar, querido. Como é bom estarmos adorando ao Senhor. E mês de agosto é um mês de muita adoração. Vai ser um mês de muito especial para nós. Nosso final de semana com o pastor Estênio aqui com a gente. E a partir do outro final de semana, nós teremos 3 domingos pela manhã,
nós receberemos aqui o pastor Edson Tinoco. Pastor Edson Tinoco, que é professor do Seminário Betel, líder da Rede Missionária Sal e Luz. Ele vai estar aqui 3 domingos pela manhã, falando para nós sobre adoração. Adoração e missão. Pedi a ele para preparar uma série para nós, baseada nas cartas de Paulo, linkando os dons que Deus dá à igreja, a missão que Deus dá à igreja e a adoração. O alvo maior da missão é a adoração. E o pastor Tinoco estará conosco aqui 3 domingos pela manhã, trazendo essa série para nós. Eu tenho certeza que nós vamos crescer muito, aprender muito. Porque, queridos, a adoração é esse momento que cantamos, mas é um momento em que diariamente colocamos o Senhor em primeiro lugar, e é um momento em que também priorizamos a missão. O maior propósito da missão é a adoração ao Senhor. Nós não vamos aos campos missionários, nós não vamos ao sertão, nós não vamos ao Sudão, nós não vamos ao Egito, nós não vamos às comunidades carentes por causa das pessoas. Nós vamos a todos esses lugares por causa de Deus. Deus espera que essas pessoas se reconciliem com Ele. É o desejo do coração de Deus, receber de todas as tribos, povos, línguas e nações, louvor e honra ao seu nome. Porque Ele criou todas as coisas, Ele fez todas as pessoas, Ele é o Senhor de tudo e todos, e Deus deseja que todos o adorem. Por isso Ele ordenou a mim e a você como igreja realizarmos a missão. Quando nós realizamos a missão, o Senhor é adorado. E é isso que precisa mover o nosso coração. O nosso Deus espera ser adorado. E quando então, queridos, investimos alguns meses atrás, e a igreja ajudou o Romildo, a Cristiane, a Mariana e o Kaique irem a Macapá. Passaram um mês, já se passou. Amanhã de manhã eles estão chegando no Rio de volta. Para uma análise do campo missionário, para uma perspectiva da decisão de serem missionários lá de longo prazo. E eu acho que o negócio vai acontecer, hein? Então, quando a igreja investe para que uma dentista vá ao sertão, quando a igreja mantém pastor Felipe no sertão, pastor Eliel no sertão, Cristina, sua esposa, quando mantém o pastor Francimar Nazaro, a sua esposa, seus filhos, todos no sertão, quando mantém a congregação em Bento Ribeiro, quando mantém o centro social em Guadalupe, quando mantém o pastor Lennon na Espanha, não é só uma questão de trabalho, de atividades, mas é uma questão de estarmos cooperando com o Senhor para que o nome dele seja mais adorado. Irmãos, quando as pessoas lá no sertão, depois de serem atendidas, como nós vimos no projeto social ano passado, depois de serem acompanhadas, elas fazem uma oração, ou elas de alguma forma dizem que Deus mandou a gente lá para cuidar deles. Isso é glorificar o nome de Deus. E tudo isso, irmãos, tudo isso é feito não apenas no nosso braço, é feito debaixo da dependência e da soberania de Deus. Mas tudo isso é feito com a minha e a sua entrega, com a minha e a sua oferta de adoração, com o nosso tempo, com os nossos esforços. Alguns vão, alguns oram, alguns contribuem. Podemos e devemos ofertar com alegria. Nós vamos ter agora um momento de adorar ao Senhor com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. Querido, as nossas ofertas, Deus tem multiplicado as ações. Eu estava brincando hoje de manhã na reunião dos líderes de célula, mas eu tenho, ao mesmo tempo, essa perspectiva, mas muita tranquilidade no coração, porque quanto mais a igreja cresce, mais crescem as ofertas, mais crescem as demandas de pessoas que precisam ser abençoadas. Estamos com a campanha Fazendo Justiça, a igreja está investindo nesta campanha, além das ofertas que a congregação tem dado. Estamos, como igreja, financiando uma das passagens para a ida desta família aos Estados Unidos. Estamos investindo nos missionários, estamos mantendo toda essa estrutura. Talvez você não saiba, querido, mas a Igreja Viva cresceu. Hoje, só de propriedades mantidas,
com documentos, taxas, luz, água. São 5 propriedades que essa igreja mantém mensalmente. E por que conseguimos fazer isso? Porque há um povo comprometido que ama o Senhor. E por que eu estou falando um pouquinho desses detalhes? Eu estou falando um pouquinho desses detalhes, querido, por sua causa, por você que nos visita. Porque você tem ouvido muita coisa por aí, querido. E lamentavelmente você tem visto muitas aberrações envolvendo questões financeiras com o nome de Deus. E eu quero dizer para você, não deixe que isso bloqueie o seu coração para se aproximar de Deus. Homens iníquos e maus, homens usurpadores existem em todas as áreas. No judiciário, na medicina, na igreja, em todas as áreas. Mas o que você precisa entender é que a obra do Senhor, vidas são sustentadas, pessoas são abençoadas, pessoas são assistidas, ministérios são mantidos, estruturas são conservadas e ampliadas, porque eu e você, amando ao nosso Deus, ofertamos com um coração grato e reconhecemos que tudo que temos e somos vem dele. Então, querido, oferte nessa noite com o seu coração alegre, porque vidas têm sido abençoadas graças à ação soberana do Senhor e graças à instrumentalização que o Senhor nos permite fazer através dos recursos. Nós vamos cantar mais uma canção e enquanto cantamos, nós vamos dedicar nossos dízimos, as nossas ofertas. Mas Deus também nessa noite colocou no meu coração o desejo de orar por você antes mesmo até da mensagem. Deus moveu meu coração aqui enquanto estávamos louvando, que há pessoas aqui hoje cansadas, pessoas com problemas sérios. Não quero generalizar, mas eu sinto que há pessoas assim com situações difíceis, com a alma desanimada, pessoas com lutas no casamento, casais com embates difíceis, jovens com dúvidas na alma, com dúvidas na fé, pessoas precisando resolver questões sérias essa semana. Então eu quero aproveitar esse momento também para orar por você. Se você chegou aqui esta noite e você traz um clamor no íntimo do seu coração, enquanto nós vamos cantar e pessoas virão à frente para ofertar, você pode vir à frente e ficar aqui e nós vamos orar por você. Porque nós cremos, querido, que Deus quer te abençoar nesta noite. Deus quer te dar uma resposta. Mesmo que os problemas ainda não sejam solucionados de imediato, eu tenho certeza que Deus quer depositar paz no seu coração. Paz que excede todo o entendimento. Por isso, enquanto cantamos, saia do seu lugar, venha aqui à frente, que nós vamos orar por você. Vamos orar pela sua vida, pelo seu casamento, pela sua família. Vamos clamar ao Senhor. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, eu quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar e tua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for pra te adorar, para que eu nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui? Se eu quero te adorar, se não for pra te adorar, para que eu nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui? Se eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Diante do trono, Senhor, eu quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, eu quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar e tua beleza então contemplar.
com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui? Sim, eu quero te adorar. Te adorar, se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui? Sim, eu quero te adorar. Te adorar, Senhor, estou aqui. Yeah. Amém. Vamos orar ao nosso Deus. Antes de orar, querido, olha para mim aqui um instantinho. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei qual é a sua luta. Eu não sei qual é o seu clamor nessa noite. Mas uma coisa eu sei. Deus a quem servimos é um Deus vivo, verdadeiro, fiel, poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Não há situação que Deus não possa mudar. Não há caos que Deus não possa organizar. Não há trevas que Deus não faça brilhar a luz. Mas para isso, querido, clame com fé. Clame com fé. Coloque-se diante do Senhor com um coração sincero, com um coração verdadeiro, dizendo: Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso da Tua graça, do Teu cuidado, do Teu renovo. Amém? Vamos orar, igreja. Você que está aí, que hoje está um pouco melhor do que talvez esses irmãos que estão aqui. Estenda a sua mão, imponha suas mãos, clame ao Senhor, clame a bênção do Senhor sobre esses amados que estão aqui nesta hora. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te adorar, Senhor, quero te bendizer, quero te louvar, porque o Senhor é Deus fiel, o Senhor é Deus soberano, o Senhor está no controle de todas as coisas. Ó Deus, e aqui estão esses amados, que chegam aqui esta noite com o coração aflito, com preocupações, com dúvidas, com crises familiares, com crises na fé, talvez. Senhor, em nome de Jesus, repreende, ó Deus, toda ação do maligno. Repreende, Senhor, toda seta que o inimigo tenta lançar para destruir essas vidas. Caia por terra agora em nome de Jesus. Senhor, opera sobre essas vidas com poder e graça. Restaura os sonhos, restaura a alegria, derrama o Teu amor, Senhor, nesses corações, derrama, Senhor, a Tua paz, paz que excede todo o entendimento. Ó Deus, em nome de Jesus, queremos ver milagres nessas vidas, cremos que o Senhor é um Deus de milagres, cremos que o Senhor é um Deus que pode restaurar situações, transformar causas impossíveis aqui nesta noite. O Senhor pode mudar a história, o Senhor pode intervir poderosamente. Por isso que nós te pedimos, Pai, por misericórdia, por graça do Senhor, entra com a Tua provisão, entra, Senhor, com a Tua destra fiel, desbarata o engano do inimigo, traz libertação, traz alegria, traz bálsamo de cura, repreendendo, Senhor, toda artimanha do maligno, Senhor. Ó Deus, dá vitória aos Teus filhos, dá vitória a esses amados, revela-te, Senhor, àqueles que não Te conhecem ainda. Ó Pai querido, toma nos braços, toma no colo os Teus filhos como um Pai amoroso. Deus, eu oro para que haja reconciliação nos casamentos, para que haja amor entre pais e filhos, para que haja solução na justiça de causas impossíveis, para que haja, Senhor, sabedoria e solução de dívidas financeiras que tenha aprisionado os Teus filhos. Oro, ó Deus, para que haja consolo nos corações feridos, corações abatidos, corações cansados. Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, quero Te louvar, porque sabemos que o Senhor não perde uma batalha, o Senhor está sempre no controle, e mesmo se o Senhor ainda nos permitir continuar atravessando a guerra, atravessando o campo minado, vai conosco, Senhor, vai adiante de nós. Senhor, não nos mande ir sozinho, dá-nos a segurança de que o Senhor está ao nosso lado. Senhor, dá a segurança a esses amados que o Senhor está com eles, que o Senhor é soberano, mas Pai, também usa toda essa experiência para nos
aproximarmos mais de Ti, para nos ensinar as Tuas verdades, para transformar o nosso coração. Pai, eu quero aproveitar esse clamor também para orar por essas pessoas que colocamos aqui nesse cesto, simbolizadas por sementes, pessoas que queremos ver salvas, são filhos da Tua igreja, são esposas, são maridos, são jovens, são senhores, são senhoras, são vizinhos de porta, são colegas de trabalho, que nós amamos, que nós convivemos e que nós ansiamos por vê-los conhecendo Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Por isso, Pai, faz germinar essas sementes e salva essas vidas para a glória do Teu nome, Senhor. Muito obrigado, a Deus, pela Tua fidelidade. Muito obrigado pelo Teu amor e a Tua bondade. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém, querido? Deus abençoe a sua vida. Você pode sentar em nome de Jesus. A igreja pode sentar-se. Vou pedir ajuda da recepção. Preciso de mais água aqui para mim, por favor. Amém, querido? É bom estarmos aqui. O culto, quando a igreja se encontra, quando a igreja celebra, é esse negócio gostoso. A gente adora, a gente chora, a gente toma conhecimento das batalhas dos irmãos, a gente celebra, a gente se alegra, a gente ri, a gente se preocupa, mas sobretudo a gente tem a convicção de que não estamos sozinhos, fazemos parte de uma família e estamos juntos caminhando com o Senhor. E quando saímos daqui durante a semana e lá no pequeno grupo, lá na sua célula, você tem a oportunidade de abrir coração. E talvez o que te trouxe aqui na frente, que não dá para falar aqui, mas lá você tem um ambiente seguro, de amigos, de companheiros de luta, que você pode dizer, ora por mim, porque a barra está pesando. Você pode chorar, você pode ser abraçado mais de perto. Por isso, querido, procure um pequeno grupo, procure uma célula. Eu tenho certeza que vai abençoar muito, muito mesmo a sua vida. Vai abençoar muito a sua vida. Meus amados, eu quero falar um pouquinho hoje sobre a nossa vida, sobre os desafios, nessa perspectiva de vida às vezes que parece seca, parece não muito frutífera, sem muitos resultados. O que acarreta isso? Obrigado, Márcia. Muito obrigado. O que acarreta isso? O que gera isso em nossas vidas, em nossos corações? Eu vou convidar você a abrir a palavra de Deus no profeta Ageu, capítulo 1, versículo 5. Ageu, capítulo 1, a partir do verso de número 5. Nós vamos ler do verso 5 até o verso de número 11. Ageu, capítulo 1, de 5 a 11. Tem gente que nem sabe onde está Ageu na Bíblia, né? Exercício. Vamos ler a Bíblia, povo. Vamos ler a Bíblia. Ageu, capítulo 5. Capítulo 1, de 5 a 11. Ageu, capítulo 1, de 5 a 11. Vamos ler? Agora assim diz o Senhor dos Exércitos. Vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Vejam aonde os seus caminhos os levaram. Subam um monte para trazer madeira. Construam o templo, para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco. E o que vocês trouxeram para casa, eu dissipei com um sopro. E por que eu fiz? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa.
Por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho e a terra deixou de dar seu fruto. Nos campos e nos montes provoquei uma seca que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz, e também os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. Amém, queridos? Esse texto, o profeta Ageu, ele está trazendo uma exortação de Deus para o povo de Israel, que havia retornado para Jerusalém, mas mesmo depois de algum tempo, mesmo depois de alguns anos, o templo do Senhor continuava em ruínas, porque ninguém tinha tempo para se dedicar ao templo do Senhor. Ou seja, as pessoas estavam tão preocupadas com as suas vidas pessoais, com as suas coisas, com os seus afazeres, que o templo ficou abandonado, ficou em ruínas, continuou lá jogado. E Deus então vai trazer uma exortação a Israel sobre o que isso acarretou. Porque, de fato, o que esse texto nos ensina, e é o que eu quero tentar fazer um paralelo para os dias de hoje, não é que Deus, mesmo naquela ocasião, ele não estava preocupado com o prédio de pedra. Não era essa a questão, não é esta a preocupação de Deus nesse texto. A preocupação de Deus nesse texto é que a atitude do povo dele com o templo de pedra refletia o coração deles com a vontade de Deus. Essa é a grande questão. Dr. John Haggai, na inauguração agora em Campinas, da nova sede do Instituto Haggai em Campinas, ele deu uma palavra muito rápida, de 5 minutos, em que ele disse o seguinte: todo ministério tem uma casa e uma cara. Todo ministério. Né? A cara, a fisionomia do ministério é a cara da liderança. Então poderíamos falar que a cara da igreja do Senhor é Jesus. É a visão que Deus dá para todos nós. E cada igreja local acaba pegando um pouquinho da cara do seu pastor, da sua liderança local, o jeitão de ser, o jeitão de trabalhar. Ok, mas a casa, Deus não precisa da casa, mas nós precisamos. E muitas vezes a maneira como lidamos com a casa manifesta o valor que damos ao que essa casa significa para nós. É nesse sentido que Deus vai trabalhar com Israel nessa questão do templo. Mas eu não quero me ater à questão do cuidado ou não com o templo físico, com a estrutura física, não. Eu quero trazer isso para algo mais além. Eu quero perceber que há uma palavra clara de Deus aqui, quando ele diz o seguinte: está tudo dando errado. Vocês recebem salário para colocar em saco furado, vocês não conseguem produzir, vocês esperavam muito na colheita de vocês e não conseguiram nada, sabe por que isso aconteceu? Por causa de vocês. Por causa das decisões que vocês tomaram em relação à caminhada comigo, eu fiz com que a plantação não frutificasse. Eu fiz com que a chuva não caísse. Eu mandei seca sobre a sua vida. Esse texto e alguns outros de profetas que anunciam esse veredito de Deus, ele é um tanto quanto desafiador. Porque nós temos uma grande tendência, querido, e preste bem atenção, você que visita a gente essa noite, nós temos muita tendência de achar que todas as coisas problemáticas, ruins, difíceis, todos os desafios que acontecem na nossa vida são obras do maligno. Mas esse texto mostra para nós que não necessariamente. Deus pode deixar de fazer algo porque Ele quer nos ensinar algo. Ele quer nos mostrar algo. Ele quer nos falar algo. E é realmente muito difícil nós percebermos como que isso se dá na nossa caminhada, porque às vezes estamos tão envolvidos no furacão do dia a dia que achamos que está tudo bem. Achamos que estamos agradando a Deus. Existe uma passagem em Oséias, que ontem nós até lemos aqui na noite de oração, que é muito interessante quando Oséias, o Senhor diz assim: vocês até suplicam a mim, mas vocês não me adoram. Olha que coisa interessante. Nós podemos buscar a Deus, nós podemos suplicar a Ele em oração, pedir o favor dEle, mas mesmo com isso não estamos adorando a Deus. Não estamos reconhecendo quem Ele é. Porque, querido, Deus, Ele não está preocupado com
as aparências externas, ele está preocupado com o que motiva o íntimo do nosso ser, o que motiva o meu e o seu coração na presença dele. E quando falamos de seca, de plantações sofridas, eu me lembro, essa semana eu estive em Minas, lá em Licínia, no sul de Minas, uma viagem muito corrida, uma família muito amada lá, a filha estava em estado terminal de câncer, uma jovem de 42 anos, e eu fui lá rapidamente para estar com essa família, e acabou que na noite que eu cheguei lá de madrugada, minutos depois recebemos o telefonema que ela tinha falecido, e eu estive ali com a família, estive com aquela igreja de Licínia. E é interessante que eu estava me lembrando, quando eu estava meditando nesse texto, sobre essa situação das coisas não andarem, não produzirem, eu estava me lembrando quando nós começamos a trabalhar em Licínia com a plantação daquela igreja, e uma das viagens que eu fiz ali com o irmão Jonas Artwick, que era líder do Ministério de Missões da igreja de Ricardo, e nós íamos lá de 3 em 3 meses, de 4 em 4 meses, ver toda a situação. Uma das primeiras viagens que nós fizemos, nós chegamos lá, na estrada nós já começamos a ver, nós fomos chegando de noitinha, e na estrada nós vimos aqueles campos de plantação pegando fogo, cafezais pegando fogo, porque a seca estava severa no sul de Minas. E tudo estava sendo consumido. E quando chegamos lá conversando com as pessoas, estavam todos muito desanimados, porque não chovia na cidade há bastante tempo. E a seca era cruel. E com isso a planta não produzia e nada acontecia. E queridos, nós ali juntos com a liderança da congregação, nós decidimos reunir a igreja no domingo e decidimos, naquele domingo, levantar um clamor por chuva para aquela cidade. Irmãos, foi uma experiência tão linda, porque nós começamos a orar no domingo por aquilo. Quando foi na madrugada do domingo para a segunda-feira, a chuva caiu. A chuva caiu sobre aquela terra. A chuva molhou aquele solo. E a gente pôde ver ali, mais uma vez, Deus com a sua graça, a sua misericórdia, agindo naquele lugar. Nosso Deus está no controle de todas as coisas. Ele está no controle. Querido, o inimigo nunca é e nunca foi e nunca será maior do que Deus. Nunca. Não pense que por você estar passando por uma luta grande, por uma tragédia, por uma dor cruel, por uma perda, por uma crise financeira, é porque o inimigo está sendo vencedor. Não. O que poderá estar acontecendo na sua vida, sim, é que as escolhas que você fez, as decisões que você tomou, os caminhos que você está trilhando estão te levando a desobedecer a Deus e, consequentemente, quando você desobedece a Deus, você está em pecado e, em pecado, você deixa de desfrutar bênçãos maravilhosas que Deus tem para você. E aí não se engane, Jesus foi claro em João 10:10 quando ele diz: o ladrão, Satanás, vem para roubar, matar e destruir. Mas eu, Jesus, vim para que você tenha vida e a tenha plenamente. E a tenha em abundância. Há uma verdade espiritual na nossa vida. Nada é obra do acaso. Nada é obra do acaso. Há ações espirituais ao nosso redor o tempo todo. Por isso que o profeta começa esse texto falando com Israel, fazendo o seguinte questionamento: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Ou seja, faça uma análise da sua vida. E é o que eu quero convidar você a fazer essa noite. Faça uma análise da sua vida. Quais as escolhas você tem feito? Qual o lugar que Deus tem tido na sua história? Qual a prioridade que Deus representa e Deus é de fato para você? Quais decisões você está fazendo? E, querido, não se engane. Deus, eu vejo muito claramente Deus trabalhando conosco da seguinte forma: você quer fazer no seu braço, queridão? Eu não dou minha glória a ninguém, então faça no seu braço e eu vou assistir. Agora, você quer depender de mim? Eu vou entrar no processo e vou guerrear essa guerra com você. A grande questão é que nós tentamos dar um jeitinho até em Deus e tentamos administrar as coisas. E o que nós precisamos entender é que eu e você não somos maiores do que Deus. Avalie os seus caminhos. Avalie as suas escolhas. Avalie as suas decisões. Você tem conduzido a sua vida a partir de decisões que você tomou.
Onde que essas decisões têm levado você? Onde que essas escolhas têm levado você? Se nós lermos Romanos 3, há um texto muito interessante, quando Paulo escreve assim em Romanos 3, verso 10 em diante, ele diz: como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Olha que coisa terrível. Não há ninguém, por si só. Nós somos tendentes ao mal, querido. Sua garganta é um túmulo aberto, com a língua enganam. Com que facilidade uma criança ainda em tenra idade mente para enganar os pais? E nós, seres humanos, somos assim. Seus pés são ágeis para derramar sangue, ruína e desgraça marcam seus caminhos e não conhecem o caminho da paz. E aos seus olhos é inútil temer a Deus. Muitas vezes, querido, a nossa vida tem sido marcada assim. Ruína e desgraça marcam os seus caminhos. E não estamos conhecendo o caminho da paz. Por isso o profeta Isaías faz um clamor a Israel, faz um clamor a nós. Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho. Há uma mudança de caminho que você precisa fazer, querido. O clamor de Deus para mim e para você é que o ímpio abandone o seu caminho. E ímpio aqui, querido, é todo aquele que não é pio, que não é fiel a Deus. Então não estou falando aqui só de não crentes e crentes, eu estou falando de tudo aquilo que está na sua vida, no seu caminhar, nas suas escolhas, que desonram a Deus, você precisa abandonar. Se você é um crente em Cristo Jesus, mas continua nos seus negócios, dando um jeitinho para se dar bem, você precisa mudar esse caminho. Se você é um jovem cristão, servo do Senhor, salvo, mas na hora do namoro gosta da fornicação e está pecando sexualmente, você precisa dizer um basta para isso e buscar uma vida de santidade. Se você é casado e está se deixando levar por outras mulheres ou por outros homens, você está em pecado e você precisa deixar esse caminho. Não há um meio termo. O que Deus nos convida e nos chama é: o meu caminho não é o seu caminho. E você precisa fazer uma avaliação clara do seu caminho. O caminho da mentira, o caminho da desobediência, o caminho da falta de fé, o caminho da vaidade. Você acha que pode controlar todas as coisas? Você acha que tem todas as respostas? Você acha que tem toda a direção? Será? Às vezes Deus vai dizer: ok, vai lá, cuide da sua vida. E Deus está assistindo. Quando na realidade Ele preparou um caminho que Ele quer dizer para nós: eu quero trilhar esse caminho com você. Eu quero andar ao seu lado. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Até os pensamentos nós precisamos abandonar, querido. Volte-se o homem mau para o Senhor. E sabe o que o Senhor vai fazer, querido? Terá misericórdia dele. Terá misericórdia. Porque o Senhor não nos chama a uma avaliação do nosso caminho, das nossas escolhas, para nos destruir, ou para nos acusar, ou para dizer: você é miserável, vai sofrer. Não, Ele nos chama para dizer assim: querido, amada do Senhor, amado do Senhor, eu tenho um caminho melhor para você. E se você decidir hoje mudar de direção, eu estou pronto para te perdoar, para te restaurar, para te alegrar, para te dar uma nova vida, para te dar paz, para que você conheça o que é perdão, para que você conheça o que é liberdade, verdadeira liberdade, no meu caminho. Volte-se para o nosso Deus, pois Ele dá de bom grado o seu perdão. E olha o que o Senhor diz: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. E os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Querido, o Senhor tem um plano mais elevado. O Senhor tem um caminho mais elevado.
O Senhor tem um caminho melhor para você. E quando ele diz no texto inicial que nós lemos, de Ageu, vejam onde os seus caminhos os levam, é porque muito da sequidão na sua vida, da destruição na sua vida, é porque, na verdade, você está perdido, você está desorientado, você tem feito escolhas equivocadas. Eu lembro que eu era solteiro ainda, trabalhava com a Operação Mobilização, na área de missões, e nós fomos participar de uma conferência missionária em Londrina. E fomos de carro. Eu e mais 2 irmãos daquela missão, fomos juntos àquela viagem, e fomos bem até Londrina, participamos da conferência missionária, mas na volta, quando chegou em São Paulo, nós erramos no trevo de São Paulo e pegamos direção a Mato Grosso do Sul. E fomos embora. Fomos embora. 1 hora de viagem, 2 horas de viagem, 3 horas de viagem, 4 horas de viagem. E só tinha mato, não tinha nada em volta. E a gente conversando sobre missões, né? A gente tinha um pastor um pouquinho mais velho que a gente, mas a gente tudo garotão, batendo papo e falando de missões, falando as coisas. Mas pelas tantas a gente parou e falou assim, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. E não tinha ninguém para perguntar, ninguém. Só estrada e campo. E a gente foi. Sei que depois de quase 4 horas de viagem, nós chegamos num pedágio. Apareceu um pedágio lá pelas tantas, num pedaço da estrada. E aí nós perguntamos à menina do pedágio se a gente estava indo para o Rio de Janeiro. Ela falou, só se for daqui, só se quiser passar em Mato Grosso do Sul primeiro. Eu falei, como? E aí ela nos orientou, logo na frente tinha uma cidadezinha pequena, que eu não lembro mais o nome, nós paramos ali num posto de gasolina para abastecer e fomos conversar, e aí fomos tomar uma decisão. Tivemos que pegar o mapa no posto, lá com o rapaz que nos ajudou muito, nós tínhamos que decidir. Ou nós íamos mais um pouquinho para voltar como quem vem do Mato Grosso do Sul, ou nós voltaríamos para São Paulo e seguiríamos para o Rio. E aí fizemos os cálculos da quilometragem e tudo mais e decidimos voltar tudo de novo por São Paulo e vir para o Rio de Janeiro. Como é ruim pegar um caminho errado. Como é terrível, terrível. Eu lembro que nós ficamos exaustos. Gastamos 8 horas a mais de viagem que não precisava. Tivemos que terminar a viagem madrugada adentro, dirigindo, e vamos que vamos, porque também não missionário, dinheiro para parar em pousada, em hotel, nem pensar. Vamos embora. Até que chegamos ao Rio de Janeiro. Hoje está um pouco mais fácil, né? Hoje tem o GPS, não é isso? Põe lá no painel do carro, agora alguns no celular, no tablet. As últimas 2 viagens maiores aí, de lugares que eu fui de carro, que eu não sabia, peguei com o irmão João o GPS dele, botei lá no carro. Que maravilha, entra dentro da cidade, dirige, não se perde. E quando a gente entra no lugar errado e pega o caminho errado, o GPS dá logo a mensagem, recalculando, né? Recalculando. Com alguns motoristas teimosos como eu, às vezes ele recalcula muitas vezes. Às vezes ele recalcula muitas vezes. Mas, querido, olha que coisa legal. Se a gente se perde numa estrada, se a gente se perde numa rua, e o GPS, que é uma pequenina máquina, começa a dizer assim para a gente, recalculando, o Senhor está dizendo para você nesta noite, meu filho, esse caminho que você está é caminho de morte. Caminho de sequidão. E eu já tenho todos os cálculos prontos para que você tome uma nova rota. Eu já recalculei para você há muito tempo. O que você está esperando? Eu já recalculei quando eu apresentei você a Jesus. E Jesus pôde afirmar a você, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Esse é o convite de Jesus. Revejam os seus caminhos, é a palavra do profeta Ageu. Porque as escolhas que você está fazendo estão levando você à morte. Você tem quantos anos? 15, 18, 20, 30, 40, 45, 50, 60? E você tem conduzido a sua vida nos seus caminhos, nas suas escolhas. Mas Jesus está dizendo para você, eu tenho um novo caminho para você. Eu tenho uma nova rota para você seguir. A segunda coisa no texto de Ageu que eu quero destacar para nós
É a expressão quando o profeta diz assim: subam um monte para trazer madeira, construam o templo, para que eu me alegre e nele seja glorificado. Na verdade, há um simbolismo nessa expressão do profeta Ageu para o povo de Israel. De novo, eu não quero me ater à questão da construção física do prédio, mas o que Deus está dizendo para o povo de Israel, na verdade, é o seguinte: queridos, vocês estão aí vivendo a vida de vocês e vocês esqueceram de me adorar. Se você olhar na história de Israel, todas as vezes que Deus vai agir com restauração na vida do seu povo, na vida dos seus amados, uma das primeiras coisas que Deus faz é pedir que os seus filhos, o seu povo, restaure o altar de adoração. Porque essa é a grande diferença. A grande diferença de uma vida comprometida com Deus e não comprometida com Deus, não é se você é uma boa pessoa ou não, querido. Tem muita gente boa que não teve ainda um encontro com Jesus Cristo. Muita gente séria, muita gente inteligente, muita gente preciosa, gente que compartilha, que ajuda o próximo, que socorre. Ótimo, maravilha. Tem muita gente especial, muitos médicos preciosos. Quantos médicos aí que são excelentes, homens peritos na tarefa e que não temem nem a Deus. É uma das profissões que dizem mais difíceis para o profissional reconhecer a soberania de Deus, né? Porque lida tanto com a vida e a morte. Pois bem, e são pessoas maravilhosas. O que então vai fazer toda a diferença na vida de um povo que agrada a Deus e um povo que não agrada a Deus? É ser um povo bonzinho? Não. É ser um povo que faz boas obras? Não. É ser um povo que socorre o aflito? Não. O que faz toda a diferença é ser um povo em que o altar de adoração está restaurado. Quem você adora? Quem é o Deus da sua vida? Quem é o que tem o primeiro lugar? E quando a gente fala de adoração, nós precisamos entender isso. Quando nós falamos de adoração, nós estamos falando de quem tem o primeiro lugar na sua vida. Isso é a adoração. A adoração ao Senhor, ela se manifesta em atos. Ela se manifesta no ato da música, do culto, ela se manifesta no ato do abraço do carente, ela se manifesta na palavra de adoração, ela se manifesta no serviço ao próximo, mas a base, o princípio, o sentido da adoração se estabelece quando Deus tem o primeiro lugar. Então deixa eu dizer para você uma coisa, querido. Se o seu filho é mais importante para você do que Deus, Deus não tem o primeiro lugar. Se a sua carreira é mais importante para você do que Deus, Deus não tem o primeiro lugar. Se os seus negócios, se a sua casa, se os seus bens, se a sua história, se o seu título, se o seu diploma é mais importante para você do que Deus, Deus não tem o primeiro lugar. E se Deus não tem o primeiro lugar, Deus não é adorado na sua vida. Então é para você que Deus está dizendo: suba o monte, traga madeira e reconstrua o templo. Reconstrua o lugar de adoração. Reconstrua o altar de adoração a Deus. É isso que Deus está dizendo para Israel. Dando a ideia aqui, porque nas montanhas haviam ali as florestas com as madeiras, e também acaba nos dando uma ideia, um sentido de esforço, de decisão, de trabalho. A nossa salvação não depende das nossas obras, não depende do nosso trabalho. Mas colocar Deus em primeiro lugar requer uma decisão, requer um esforço, requer uma atitude. E você tem que pegar as suas ferramentas e você tem que ir buscar os recursos e você tem que dizer: aconteça o que acontecer, Deus será exaltado na minha vida. Aconteça o que acontecer, Deus terá o primeiro lugar na minha história. Quando Deus diz para Israel: construa um templo, Ele está dizendo: construa um relacionamento com Deus. Construa um lugar, um ambiente em que eu vou ser exaltado na sua vida. E talvez esse templo tenha que ser construído no seu coração. Não é aqui esse templo de pedra. Alguém construiu isso aqui para nós há 30 anos atrás e nós desfrutamos aqui hoje. Mas o templo no seu coração, o altar de adoração na sua alma, na sua vida, na sua história, é você e Deus, querido. Eu não posso botar a mão aí e construir, mas você pode, você deve decidir fazer isso. Deus deseja que você o adore, se relacione com Ele como um filho, como um adorador.
Deus está procurando algo na terra, diz a palavra de Deus em João 4:23. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E são estes, ou seja, os verdadeiros adoradores, que o Pai procura. Deus está procurando verdadeiros adoradores. E a minha pergunta para você é, se Deus agora, e eu creio que Ele está fazendo isso, lá do trono dele, com um binóculo super potente, olhando aqui para dentro. E esse binóculo, ele vê o meu coração, ele vê o seu coração, ele vê tudo da nossa vida. E ele está lá na listinha, anotando aqui, cadê os adoradores? Cadê os adoradores? Ih, está difícil. Ou será que não? Eu espero que o Senhor esteja olhando para cá, esteja encontrando muitos adoradores. Se não todos. Amém, irmãos? Se não todos. Ele está procurando. E quando Deus fala para o povo de Israel, através do profeta Ageu, ele está dizendo, olha, vocês estão vivendo para vocês. Vocês estão vivendo para exaltar o seu nome, as suas escolhas, as suas vidas, os seus filhos, os seus reizinhos dentro de casa. Deixa eu falar uma coisa com todo o coração, querido, e falo isso com temor e tremor, porque uma das orações mais difíceis que eu fiz com a minha esposa foi no dia que minha filha nasceu, na noite, naquela maternidade, depois que os familiares foram embora, e eu voltei à UTI com Miriam, e nós fizemos uma oração ali, entregando a Ana Lívia ao Senhor, porque nós não tínhamos perspectiva se ela sobreviveria ou não. Então eu falo isso com temor e tremor, e eu digo para você nesta noite, querido, eu fico com o coração aflito, quando eu vejo tantos irmãos e irmãs amados, jovens da nossa igreja, que Deus tem presenteado com filhos lindíssimos, saudáveis, preciosos, alegres, e esses filhos têm se tornado reizinhos em suas casas, e em nome desses filhos você nunca mais teve tempo de fazer nada em nome de Deus. Cuidado, querido, cuidado. Nossos filhos não podem ser nossos deuses. A esposa não pode ser uma deusa. Só na hora de você namorá-la, né? Mas nem ali. Deus tem que ser exaltado. Seu marido não pode ser o Deus da sua vida. Seu namorado, sua namorada. Só há um Deus soberano sobre todas as coisas, querido. E Ele espera ser adorado por você. Quando Deus pediu Isaac a Abraão, eu creio que Deus fez isso não para massacrar Isaac, perdão, para massacrar Abraão, não para atormentar aquele pai, mas eu creio que Deus pediu Isaac a Abraão, que Abraão levasse Isaac e o sacrificasse no altar, porque Deus tinha coisas muito maiores para fazer através de Abraão, através da descendência dele que viria a partir de Isaac. E era necessário que ficasse muito claro na história que o Deus de todo o processo era o Deus soberano e não Isaac. Então, quando Deus pega Isaac e leva Isaac ao altar e quase o sacrifica, porque Deus diz, basta, não precisa, já é suficiente. O que Deus estabelece na história da humanidade, Ele deixa claro, quem faz sou eu. Eu sou o Senhor também de Isaac. Restaurar a adoração ao Senhor. O inimigo, ele é tão astuto que ele confundiu a igreja chamando música de adoração. E deixa eu dizer uma coisa para você, tem muito show pirotécnico de música evangélica que não tem nada de adoração. Agora, quando a música, quando o serviço, quando a ministração, quando o abraço, quando o louvor, quando a declaração, quando a palavra de fé é dada, colocando Deus em primeiro e soberano lugar, onde cada músico se humilha para que o Senhor cresça, onde cada pastor se humilha para que o Senhor cresça, onde cada servo e serva busca diminuir para que o Senhor cresça e seja exaltado. Ali um altar de adoração se ergue e o nome do Senhor é glorificado.
Quando Deus fala para Israel, suba um monte para trazer madeira, Deus está dizendo, meu querido, minha querida, tantas coisas têm sido Deus na sua vida, tanta coisa tem direcionado a sua vida. Eu não quero o segundo lugar, eu não quero o terceiro lugar, eu não quero o último lugar, eu quero o primeiro lugar. Por último, Deus afirma assim para o povo de Israel nesse texto de Ageu que nós lemos. Ele diz, por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. E aqui eu quero pegar essa palavra, ocupar-se, ocupação. O que tem ocupado você, querido? O que tem sido a prioridade na sua vida? Deus vai dizer, olha, vocês estão aí fazendo tanta coisa e não estão tendo resultados como vocês esperavam, porque vocês estão ocupados só com vocês. E eu estou esquecido, a minha casa está esquecida, o templo está esquecido. E aí eu lembro da afirmação de Jesus em Mateus 6,33, quando ele diz o quê? Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Busquem em primeiro lugar. O filho pródigo, querido, é um grande exemplo disso para nós. O filho pródigo, o que ele fez? Ele estava na casa do pai, desfrutando das riquezas do pai, desfrutando do amor do pai, desfrutando do cuidado do pai, desfrutando de todas as heranças do pai, mas ele disse o seguinte, pai, dá-me a parte que me cabe da minha herança, eu quero viver a minha vida, eu quero me ocupar com as coisas que me dão prazer, eu quero curtir, eu quero andar pelo mundo, eu quero viver por aí, eu quero sair por aí, sem lenço nem documento, eu quero desfrutar. E aquele jovem decide ocupar-se com coisas que não agradavam ao pai. Aquele jovem decide ocupar-se com pessoas, com lugares que desonravam o pai. Aquele jovem decidiu priorizar a si próprio, os seus prazeres, as suas escolhas, as suas aventuras, os seus pecados, ao invés de honrar o pai. Aquele jovem decidiu afastar-se. Nós conhecemos a história, creio que todos que estão aqui conhecem a história do filho pródigo. Ele gasta tudo o que ele tem. Ele perde toda a herança, ele desperdiça tudo. E ele vai na situação mais deprimente, alimentar porcos e se alimentar da comida dos porcos. E diz a palavra de Deus em Lucas 15, que um dia ali, caindo em si, ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e cheio de compaixão, olha que pai amoroso, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado seu filho. Mas o pai nem se preocupou com isso. O pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. O pai restaurou a dignidade daquele filho, porque é o que o profeta Isaías fala, e eu li no início da mensagem. Volte-se do seu caminho iníquo, porque você encontrará misericórdia e perdão. Porque enquanto aquele filho estava se ocupando com coisas que para ele eram mais importantes do que as coisas de Deus, do que as coisas do pai, o pai estava lá no portão todos os dias, esperando o filho voltar. Todos os dias aquele pai chegava no portão e ficava olhando aquele caminho. O caminho que o filho decidiu trilhar na direção errada. Mas aquele pai acreditava que aquele filho iria reconsiderar o seu caminho, iria rever o seu caminho e voltaria até ele. E chegou o dia que o pai fez isso, que o filho fez isso. O filho caiu em si e decidiu voltar na direção do pai. Eu creio que esse é o convite de Deus para você nesta noite. Reconsidere os seus caminhos. Quais escolhas você tem tomado?
Quais decisões você tem tomado? Que direção você tem ido? O pai continua no portão esperando, dizendo: quando é que meu filho vai voltar? Deus continua te esperando, querido. Deus continua olhando para você. Eu pedi para colocar uma música que fala dessa história do filho pródigo quando volta. Quero que você preste bem atenção nessa letra. Quero que você preste bem atenção nessa manifestação do amor de Deus que espera por você hoje. Que você tome a decisão de mudar de caminho. Tome a decisão de restaurar o lugar de adoração na sua vida. Tome a decisão de ocupar-se com as coisas que agradam o coração de Deus. Ouça com atenção essa canção nesse momento. Fim de tarde no portão, a cabeça branca ao relento. Teimosia de paixão faz das cinzas renascer alento. Na estrada o seu olhar, procurando um vulto conhecido. Espero um dia abraçar quem diziam já estar perdido. O seu amor é tão forte, mais que o inferno e a morte são torrentes que arrebentam o chão. Mais fácil secar os mares, apagar a estrela Antares, que arrancar o amor do seu coração. Fim de tarde, se debruça no portão. Mais um dia aconteceu e o moço retornou mendigo. O pai depressa correu e abraçou o filho tão querido. Tragam roupas e o anel, calcem logo os seus pés, milagre. Melhor tonel, tanta alegria em mim não cabe. O seu amor é tão forte, mais que o inferno e a morte são torrentes que arrebentam o chão. Mais fácil secar os mares, apagar a estrela Antares, que arrancar o amor do seu coração. Tarde, está deserto o portão. O pai estava lá olhando, na expectativa do filho reconsiderar o seu caminho e voltar. Querido, o GPS do céu se chama Jesus. E Ele está dizendo para você nesta noite, recalculando a sua rota, recalculando as suas escolhas, recalculando as suas prioridades, recalculando aquilo que vai ser o foco da sua vida, da sua ocupação. E Ele está dizendo, meu filho amado, eu quero que você viva para mim, viva para a minha glória, viva para experimentar o meu amor e exaltar a minha santidade. Você quer fazer isso nessa noite, querido? Dar um passo na direção certa, na direção do Senhor nessa noite. De dizer para Ele, Senhor, eu quero o Senhor na minha vida. Alguém aqui nessa noite que quer falar isso para o Senhor? Levante a sua mão onde você estiver, pois eu gostaria de orar por você. Se houver alguém aqui nessa noite que quer dizer para o Senhor, Senhor, eu quero reconsiderar as minhas escolhas,
as minhas decisões. E eu quero honrar o Senhor acima de todas as coisas. Levante a sua mão onde você estiver, pois eu gostaria. Deus abençoe, né? Deus abençoe. Deus abençoe. Há mais alguém que quer dizer isso para o Senhor nessa noite? Senhor, eu quero rever as minhas escolhas, eu quero rever os meus caminhos. Eu quero restaurar um altar de adoração a Ti. Talvez você precise construir esse altar pela primeira vez, reconhecendo que Jesus é o Senhor. E você esteja querendo dizer para Ele nessa noite: Senhor, eu te honro, eu te adoro, eu quero que o Senhor tenha o primeiro lugar na minha vida. Você quer dizer isso para o Senhor nesta noite, amado? Levante a sua mão onde você estiver. Deus abençoe, querido. Eu gostaria de orar por você. Há mais alguém que gostaria de dizer isso para o Senhor nessa noite? É uma hora grave, é uma hora sua e Deus. A palavra de Deus diz que o filho, lá no meio dos porcos, caiu em si. Foi ele e Deus. Eu não posso fazer você mudar de ideia. Eu posso apenas dizer para você que há um Deus soberano que te ama e quer escrever uma nova história na sua vida. Mas para isso você precisa decidir colocá-lo em primeiro lugar e acima de todas as coisas. Você quer fazer isso, querido, nesta noite? Levante a sua mão onde você estiver, pois eu gostaria de orar por você. Há mais alguém? Há mais alguém que gostaria de falar isso para o Senhor? Levante a sua mão nesta hora, onde você estiver. Talvez você seja um crente em Cristo Jesus, talvez você já caminhou com a igreja, mas Deus hoje está te incomodando porque você sabe que você não está colocando o Senhor em primeiro lugar. E Deus falou com você nesta noite, e você nesta noite quer dizer: Senhor, eu vou colocar o Senhor em primeiro lugar. Se você quer falar isso para o Senhor, levante a sua mão também onde você estiver. Deus, eu quero colocar o Senhor em primeiro lugar. Deus abençoe, querido. Há mais alguém que quer dizer isso? Eu quero colocar o Senhor em primeiro lugar na minha vida. Há mais alguém? Levante a sua mão onde você estiver, pois eu gostaria de orar por você. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Você que levantou sua mão, querido, eu vou pedir que você faça uma oração comigo aí onde você está. E depois eu vou estar orando por todos. Se alguém que não levantou a mão quiser fazer essa oração, faça também nesta hora. Senhor Deus, eu reconheço que Tu és soberano e o Senhor é digno de ser exaltado. E o Senhor é o único digno de ter o primeiro lugar na minha vida. E nesta noite, Senhor, eu quero rever os meus conceitos, rever os meus valores, rever os meus caminhos. E eu quero me voltar ao Senhor. Pai, como é bom saber que o Senhor está no portão a me esperar. Como é bom saber que o Senhor continua a me amar. E se eu me voltar para o Senhor, encontrarei misericórdia e perdão. Por isso, Senhor, eu decido nesta noite a me voltar para Ti. E eu te peço misericórdia e perdão. Muda, Senhor, a minha vida. Muda, Senhor, a minha história, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Agora eu quero orar por todos que estamos aqui. Quero orar por você, querido, que falou isso para o Senhor nesta noite. Santo, santo, santo é o Senhor. Pai, nós bendizemos o Teu nome, nós exaltamos a Tua majestade, o Teu senhorio. Nós reconsideramos os nossos caminhos nessa noite e dizemos e afirmamos diante de principados e potestades, diante de todos que estão aqui, nós dizemos como uma família, como uma igreja, que queremos o Senhor em primeiro lugar. Queremos o Senhor acima de tudo e todos. Queremos adorar o Senhor. Queremos honrar o Senhor onde estivermos e por onde passarmos. Seja bendito, ó Deus, o Teu nome, seja exaltado a Tua majestade. Que o Senhor, Pai, seja louvado e engrandecido. Obrigado, Deus, pela Tua fidelidade. Obrigado, Senhor, pelas Tuas promessas para com as nossas vidas.
Obrigado pela salvação que temos em Cristo Jesus. Obrigado porque o Senhor nos salva, o Senhor nos restaura, o Senhor nos ama. Muito obrigado, Deus, pela tua fidelidade. Muito obrigado, Senhor, pela tua vida em nossa vida. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, amém e amém. Amém, querido? Que você saia daqui nesta noite trilhando um novo caminho. Trilhando um caminho de honra e de glórias a Deus. Um caminho em que Deus é exaltado. Um caminho em que Deus tem o primeiro lugar. E o trono de adoração fique erguido no íntimo do seu ser, para a glória dele. Amém? Olha para mim por um instante. Que o amor de Deus, a graça, essa graça maravilhosa de Jesus, a consolação, o poder do Espírito Santo, repouse sobre a sua vida, hoje e para todo sempre. Amém. Siga em paz, querido. Uma semana de bênção e de vitória na presença do Senhor.